Gravando. Então, já avisando pra todo mundo aí, já pode começar a acompanhar. Prolongar o prazo da entrega do resumo pro dia 5? Posso sim. Posso sim. Eu prolongo o prazo e tudo mais, só que vocês têm que se atentar ao seguinte. A gente precisa encerrar a nossa disciplina de biofísica até 9 de outubro, né? Aí 9 de outubro seria o deadline definitivo, assim, não tem como passar disso. E se eu furar esse deadline, eu acabo levando um esporrão do chefe. Então, desse 9 de outubro não pode passar, só que aí tem um problema. Não tem só a turma de vocês para eu poder corrigir. E aí, se me entregar 9 de outubro, tudo, eu não vou entregar as notas, entendeu? Aí eu vou levar o esporrão do mesmo jeito. Então, eu vou pedir encarecidamente que façam o possível para entregar o mais rápido possível, porque é muita tarefa para corrigir. E assim, eu fico o dia inteiro estudando para as disciplinas de Red. Biofísica é uma disciplina que eu não tenho domínio, e então eu gasto muito mais tempo estudando para ela. E aí eu tô sem tempo de corrigir os trabalhos do terceiro ano que eu apliquei 2 semanas atrás. Eu tô tentando todo dia tirar um tempo para poder corrigir, eu não consigo. Então, fique sabendo, né? Dá para postergar sim, mas tem essas dificuldades aí. Sim, beleza. Eu me sinto compadecido com vocês porque vocês fazem as tarefinhas no final de semana, né? E E aí o professor não faz as tarefinhas no final de semana, ele vai. Ele tem uma perspectiva um pouco mais de trabalho e vocês têm uma perspectiva mais de eu preciso disso pra minha vida. Então é uma perspectiva um pouco diferente. E aí eu vou começar a me gastar mais do meu tempo no final de semana também. Porque tá foda. Tá gravado então? Falei palavrão, perdão pelos palavrões. Então hoje foi um daqueles dias assim que eu gastei muito tempo tentando entender o que eu tava estudando sobre o livro. Olha só. E aí eu produzi menos do que antes. E é por isso que eu tô me propondo a trabalhar nesse final de semana, produzir mais coisa, porque nosso conteúdo está muito atrasado segundo o nosso planejamento. Mas não tem problema, a gente vai até onde vai ao nosso ritmo, né? Não vou cobrar um ritmo de vocês maior que o meu. E aí eu ainda vou pegar no pé da gente fazer esse resumo, ele é tranquilo de fazer, ele já pode ser feito. E até amanhã eu pretendo é, soltar na plataforma Moodle uma lista de exercícios. Essa lista ela vai ser simples, tranquila de ser resolvida. Ela vai ser simplesmente um apanhado dos exercícios desse capítulo aqui, capítulo 21. E lembrando que dia 1º do 8, que é terça-feira, eu posso fazer também uma outra live, uma outra videoconferência também, se for necessário. A gente vai fazer a nossa última videoconferência. E aí, nessa última videoconferência do dia 1º, eu pretendo ir até aqui, deixa eu ver. Com certeza a gente vai ver corrente elétrica. Eu pretendo estudar pelo menos a equação de Nash Planck. E aqui envolve umas derivadinhas, mas nada muito elaborado não, tá? Se precisar calcular a derivada, eu ponho o resultado da derivada pra você, tá? Relaxa. Não, pretendo ir até pelo menos. Deixa eu ver. Equilíbrio de Donan. Equilíbrio de Donan, melhor dizendo. Porque aí eu já coloco já a diferença de potencial do meio em função das concentrações iônicas fora e dentro da membrana celular. Aí já fica, aí é uma coisa legal de se estudar. Beleza? Bom, o que eu tirei para hoje, então foi estudar valores típicos de potencial de repouso de célula para alguns exemplos, né? E aí com esses valores eu consigo calcular a quantidade de carga, a intensidade de carga em volta na membrana
E aí eu consigo também tirar algumas... pegando alguns desses valores típicos, eu consigo descobrir algumas coisas novas. E aí até o fim foi onde eu tive uma confusão, né? Onde eu tive muita dúvida para poder entender sobre esse ponto. E é essa coisa nova que eu vou colocar no fim. Bom, de repente eu estou errado, mas é uma informação que eu preciso confirmar. E aí a gente começa então, a gente fala da origem do potencial de repouso. Eu já peguei muito no pé dentro da célula. Eu tenho um punhado de íons negativos, fora da célula eu tenho um punhado de íons positivos. E aí eu vou descrever um pouco que tipos de íons estão povoando, né, em torno da membrana. E que coisa diferente, qual que é como posso dizer, qual que é a conclusão diferente, contraintuitiva que a gente tira dessas distribuições de íons. Então, uma espessura usual de membrana celular é por volta de 80 angstroms. Angstrom vale 10 elevado a menos 10, ou seja, uma espessura de membrana celular típica é por volta próximo de 80 vezes 10 elevado a menos 10 metros. E aí eu tenho um esboço aqui da membrana celular. O meio interno com a superfície interna povoada de cargas negativas e o meio externo povoado de cargas positivas. E aí eu pego muito no pé da ideia de que a distância entre as membranas é muito menor do que o lado... aqui se a gente considerar que isso aqui é uma parede infinita, né? Infinita não, uma parede muito grande de lado L. Aí o lado dessa parede é muito maior do que a distância entre essas paredes. Pego muito no pé disso. E aí, da perspectiva de uma carga muito pequenininha aqui, próxima da parede, ele sente uma intensidade de campo elétrico como se fosse a intensidade de campo elétrico de duas paredes infinitas, né? E qual que é a área dessas paredes? É a área a superfície no caso a interna, né? Que essa aqui é a superfície Débora chegou depois da Letícia. Estamos de olho. Seja bem-vinda. Então, o tamanho dessa superfície, né, dessa parede muito grande em comparação a esse pedacinho muito pequenininho de carguinha que está aqui sentindo essa força elétrica, é a área da superfície de uma célula, que é típico, a gente consegue medir isso. Depois eu mostro como. Na verdade, acho que já até coloquei em páginas anteriores. Peraí. Aqui, ó. Aproximadamente 6 vezes 10 elevado a menos 10 metros quadrados. E aí, nos slides anteriores, aqui nas notas de estudos anteriores, eu disse para vocês, deixa eu ver se eu acho aqui. Que a constante de permissividade elétrica ela é utilizada para poder calcular alguns valores de campo elétrico. Deixa eu ver se eu acho. Eu escrevi isso em algum lugar aqui, peraí. Eu vou achar. Eu vou te achar. Deve estar em outra nota de estudo. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Vou achar aqui, quer ver? Eu já subi essas notas de estudo no Moodle, tá? Na plataforma Moodle. Eu vou achar, tá aqui ela. Já eu acho. Te achei. Então, o campo elétrico gerado por uma superfície muito grande, né? Entre duas superfícies muito grandes, e cada uma dessas superfícies está a uma distância muito pequenininha entre elas, o campo elétrico é aproximadamente igual a essa expressão aqui, que ela é proporcional à densidade superficial de carga. E essa constante de proporcionalidade é o inverso dessa constante que a gente chama de permissividade elétrica no vácuo.
E aí para cada meio tem uma permeabilidade elétrica, né? Aqui esse aqui é o do vácuo, que é aproximadamente igual ao do ar. E aí a permeabilidade elétrica de uma membrana celular é aproximadamente 10 vezes a permeabilidade elétrica no vácuo, tá? E aproximadamente também 10 vezes a constante também no ar. O que significa essa constante? Significa que é mais fácil o campo elétrico se dissipa menos energia no vácuo do que dentro de uma membrana celular, tá? Esse é o significado dessa constante. Significa que o campo elétrico se espalha com muito mais facilidade, sente um freio muito mais fraco no vácuo do que dentro de uma membrana celular, tá? É a dificuldade que o campo elétrico tem de se distribuir no espaço. É esse o significado dessa constante. Então, dentro da membrana é mais difícil o campo elétrico se espalhar, tá? Ele tem uma dificuldade maior. Por que ele tem essa dificuldade maior? Porque existem outras moléculas, a gente fala impureza, né? Que seria qualquer tipo de partícula, uma partícula genérica. Porque existem essas partículas genéricas que está sempre no caminho do campo elétrico, está interagindo com ele, está recebendo. Por exemplo, eventualmente deve ter alguma partícula negativa que recebe esse campo elétrico, enfim. E aí acaba consumindo essa energia. É mais ou menos nesse sentido. E aí a gente vai aplicar tudo que a gente reuniu aqui, nesses slides aqui, que são coisas bem genéricas, e a gente vai aplicar para algumas situações mais corriqueiras, típicas da biologia, né? E que situações seriam essas? Por exemplo, a gente já definiu que o volume de uma célula é aproximadamente de uma célula típica, né? Da que a gente vai estudar, né? Dentro do contexto da biotecnologia. É de um volume aproximadamente de 10. Claro que tem vários tipos de volumes, né? Aí você vai ver qual situação vai aplicar a sua aplicação tecnológica ou a sua carreira científica. Mas tipicamente uma célula tem algo próximo de... É um valor típico, muito corriqueiro na biologia, dentro da microbiologia, uma célula de volume de 10 elevado a menos 15 metros cúbicos. Uma célula de superfície... de uma superfície cuja área vale 6 vezes 10 elevado a menos 10 metros cúbicos. Uma distância entre... uma espessura de membrana que vale aproximadamente 80 vezes 10 elevado a menos 10 metros, né? Uma membrana celular que tem aproximadamente uma permissividade elétrica aproximadamente 10 vezes a permissividade elétrica do vácuo. Permissividade. Eu acho que está invertido aqui, eu sempre confundo. Permissividade. Aí eu já errei, tem erro de digitação aqui, foi erro de digitação. Então, com esses dados de tamanho de célula, eu consigo calcular eu consigo obter uma métrica, um valor que ele me é útil para fazer cômputo acerca da membrana celular no que se refere aos íons, por exemplo. Quanto de íon tem dentro, quanto de íon de uma determinada quantidade tem dentro, quanto de íon de uma determinada quantidade tem fora, comparar quantidade de íons com outros íons. Então a capacitância, que é a métrica, né, que a gente vai utilizar mais para frente, a capacitância por unidade de área, ela é simplesmente então... Eita, cuzão. Deixa eu ver, tem... Ah, tá. Como é 10 vezes E0, então esse aqui deve ser 10 elevado a menos 12. Eu não posso falar palavrão. Tô gravando, não pode subir palavrão no YouTube. Senão desmonetiza meus vídeos. E ofende os alunos. Eu escrevi essa permissividade aqui, ó, 10 elevado a... Não tá aqui, não tá aqui. Não está aqui. Ah, eu já perdi o negócio. Vocês viram como tem uma memória lixo? Eu acabei de ver. Esse valor aqui. Em algum momento ele aparece. Achei. Ah, é menos 12. Então quando 10 vezes isso aqui dá... Beleza.
Pronto, entendi. É que eu tava com do medo que eu tava com receio de que eu tivesse errado esse expoente aqui. É menos 12 mesmo. Menos 12 vezes 10 dá 10 elevado a menos 11. Mas enfim. Aí a gente coloca então a permeabilidade elétrica da membrana, que é 10 vezes a permeabilidade elétrica do vácuo. E divide pela espessura e eu tenho a capacitância por unidade de área da célula. O que significa isso? Apesar de estar escrito aqui farad por metro quadrado, o significado disso é o seguinte: é o quanto de carga para cada volt produzido dividido pela unidade de área. É meio difícil de entender, é meio abstrato, mas infelizmente não tenho como fugir disso, tá? É uma métrica que eu vou utilizar. E aí o mais importante que eu quero que você pegue aqui são essas unidades de medidas aqui, tá? E aí eu quero que você visite, então, a partir desse guarda essa informação. Eu vou utilizar ela. E aí você vai visitar a página 18, acompanhando esses valores aqui. Na página 18, que está aqui, você tem que a densidade superficial de carga, ela depende dessa capacitância por unidade de área, tá? É por isso que é útil essa capacitância por unidade de área, tá? É por isso que é importante a gente calcular, porque ela é uma métrica que a gente utiliza para poder calcular a densidade superficial de carga na membrana da célula, né? E aí você lembra que esse V0 é o potencial de repouso da célula, e ele é naturalmente negativo, né? Quando a gente mede ele é um valor negativo, né? Ele está dentro da célula, significa que há uma queda de potencial, né? Quando uma carga naturalmente entra na célula. E geralmente essa carga que entra naturalmente dentro da célula geralmente é uma carga positiva, né? Porque dentro da célula o balanço energético lá é um balanço de cargas negativas. Então beleza, esse negativo bate com esse negativo, aí todo esse cômputo aqui vira um número positivo, e eu mostro como, né? Então o potencial de repouso da célula, que em valores típicos vale menos 70 milivolts, né? Então esse M significa 10 elevado a menos 3, o V significa volts. Substitui esse valor típico da célula, né, que a gente está utilizando aqui na expressão, multiplica com o potencial de repouso, e aí eu obtenho que a densidade superficial de cargas tanto na parte interna, tanto na parte externa, né, só que na interna são cargas negativas e na parte externa são cargas positivas. E esse valor aqui então está em módulo, né? Porque se a densidade superficial de cargas vale 7,7 vezes 10 elevado a menos 4 coulombs por metro quadrado, e a intensidade de cargas negativas é a mesma dentro da célula, na parede celular, né? É a mesma da superfície externa dessa membrana. Então a densidade superficial de cargas dentro da célula, né, é negativo, vale esse menos 7,7 vezes 10 elevado a menos 4 coulombs por metro cúbico. E fora da carga, isso está descrito aqui nesse gráfico, vale 7,7 vezes 10 elevado a menos coulombs por metro cúbico, por metro quadrado. Então olha só, o que significa aqui, ó? Comparando esse gráfico aqui, ó, de variação de potencial em função da distância, tomando que a parede interna, logo na parede interna da tomando que logo na parede interna da membrana celular eu tenho a origem, né, zero. Então todos os valores que estão aqui para dentro são positivos e todos os valores que estão para cá são negativos. Então, para valores negativos no meio externo da célula, eu tenho um potencial igual a zero. Passou a membrana, cai, né? Eu não sei como que varia esse aqui. Eu proponho que seja uma queda linear, mas para mim tanto faz, porque para mim só importa esse valor de fora em comparação com o valor de dentro.
E aí, a partir do valor de dentro, é aproximadamente menos 70 mV. Tem um pouco de variação aqui, mas sempre em torno de uma média de menos 70 mV, né? E aí, quem que gera essa diferença de potencial aqui? É a presença dessas cargas na parte de fora e na parte de dentro. Então, aqui na parte de fora tem uma densidade superficial de carga positiva e na parte de dentro tem uma densidade superficial de carga negativa. É o que eu acabei de descrever aqui, né? Acabei de explicar. E aí a gente vai então mostrar, falar um pouco de concentrações iônicas típicas dentro de uma célula muscular. Eu vou ter que passar limpo esse pedacinho aqui. E aí ele pega um exemplo. Essa célula que a gente está estudando, né? Que tem membrana de espessura 80 angstroms, volume de 10 elevado a menos 15 metros cúbicos, né? Deixa eu ver. Isso. Área superficial de 6 vezes 10 elevado a menos 10 metros, enfim. É uma célula muito parecida com uma célula muscular de uma rã, né? De uma rã. Gente, minha namorada tá falando no telefone no fundo, eu espero que ela não esteja atrapalhando aqui o áudio. Então, se ela estiver atrapalhando, você me avisa. Débora, está perdoada. Idiotice minha falar sobre você. Bom, então, de modo geral, você tem que levar em consideração. Imagina que você é um duende e você está sobre uma célula qualquer de um músculo de uma rã. Então você observa, você é um duende, né? Você é muito pequenininho, muito petititinho em relação a essa célula. Então, qual é da sua perspectiva de duende muito pequeno em cima dessa célula? O que você observa em seu entorno? Você observa uma solução salina, uma solução mais ou menos de água e sal, de uma concentração de sal de 9 gramas por litro. Tá? E aí é claro que dentro dessa concentração eu tenho toda sorte de tipos iônicos. E aí eu quero que você perceba que eu falo tipo iônico porque além de termos em volta da membrana celular íons, tipo potássio mais, sódio mais, cálcio mais, o que significa? Tá sobrando, tá faltando um elétron aqui, né? Falta um elétron aqui, falta 2 elétrons na eletrosfera mais externa do cálcio, faltam aqui 2 elétrons na eletrosfera mais externa do magnésio, falta um elétron aqui na eletrosfera do cloro. Eu não sou muito bom de química, era para aparecer aqui um íon, né? Uma molécula iônica, né? Mas aí o livro colocou simplesmente HCO3, que é esse aqui, se eu não me engano, é um ácido. Se eu não me engano, mas aí só quem pode me dizer é quem estuda mais química que eu. Qualquer aluno do Instituto Federal sabe mais química que eu, tá? Eu sou um lixo de química. A única parte da química que eu realmente sei é estudar os orbitais quânticos, tá? A única coisa assim que eu sei mais ou menos. Porque é uma interface entre química e física. E aí eu tenho que pegar no pé o seguinte. Lembra que eu disse aí que eu gastei muito tempo para poder produzir uma resposta a respeito de um questionamento que eu fiz, que é muito forte em cima dessa tabela. Repara o seguinte. Existem muito mais íons positivos de potássio dentro da célula do que em comparação fora da célula. Isso aqui são valores médios, né? Sempre medidos, são valores experimentais feitos em milhões de valores experimentais que foram efetuados milhões de vezes de todas as técnicas possíveis, em todas as células musculares de rãs possíveis. Enfim, é um valor muito médio, né? Então aí você perceba que os valores de potássio é muito mais a concentração de potássio dentro da célula. O potássio ele é
potássio positivo, né, o íon de potássio, é muito mais intenso do que a concentração fora da célula. Apesar da concentração de sódio ser maior fora da célula do que dentro, olha outra coisa que acontece aqui. Concentração de cálcio, íon de cálcio é maior dentro da célula. Concentração de magnésio, de íon de magnésio é maior dentro da célula. Concentração de íon negativo de cloro é maior fora da célula do que dentro. Aqui eu já não sei, né? Aqui tanto faz, enfim. E aí, você percebe que, segundo essa tabela, as concentrações de íons positivos estão maiores dentro da célula, mas do que, por exemplo, um exemplo de cloro, de um íon de cloro. Aí eu fiquei me perguntando, tá? Se desde o início eu disse que a maior de uma maneira geral existem muito mais cargas negativas dentro da célula, da superfície da membrana interna, né, do que em comparação da superfície externa, então tá faltando alguma coisa aí. E aí eu lembrei, eu fui reforçando a minha leitura no livro e peguei uma informação que eu gostei muito, ó. Ela tirou a minha dúvida, ó. Eu fiz essa declaração aqui, ó. Os típicos iônicos negativos no interior de uma célula são, de maneira geral, os de maior peso no balanço final de íons em torno da célula. Quando eu falo tipos iônicos, eu estou me referindo aos íons orgânicos. E aí o livro ele coloca isso mesmo. Ele fala que em um dado momento, ó, o que ele fala? Olha o que ele fala, ó. A maior parte dos ânions, ânion é íon negativo. A maior parte dos ânions intracelulares não são íons de cloro, mas grandes ânions proteicos designados aqui por A-, né? E aí você sabe que quando você fala proteico, significa que eu estou me referindo a moléculas de proteína, e moléculas de proteína são extensas, são enormes. Moléculas de proteína são muito maiores do que qualquer uma desses íons aqui, né? Muito maiores. Então elas devem desempenhar um papel muito importante na hora de gerar essa diferença de potencial, né? Comparando essa queda de potencial comparando o meio externo com o meio interno. E aí eu faço algumas comparações, ó. Essas razões aqui, elas são importantes porque mais para frente elas vão ser utilizadas para fazer esse tipo de cálculo aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver se eu acho. Eu vou achar. Tá vendo? Uma concentração, uma razão, essas razões aqui elas serão importantes para poder calcular, ó, qual é o potencial, qual que é a diferença de potencial de um meio na posição 2 em relação a queda de potencial, né, do meio 2 ao meio 1. Ele leva em consideração o logaritmo da base E da razão da concentração desse íon I, né, na posição 2, dividido pela concentração desse mesmo íon I na posição 1. Certamente essa posição 2 e essa posição 1 se referem às posições interna e fora, interna e externa da célula. Michael Gomes. E aí, Michael Gomes, seja bem-vindo. Por isso que eu já estou introduzindo essas razões aqui. Então, concentração de íons fora da célula, dentro da célula, né, de potássio é 55 vezes maior do que a concentração de íons de potássio fora da célula. Fora da célula. E eu faço o mesmo cálculo aqui para o cloro, só que é invertido, né? Concentração iônica
dentro da célula é maior do que a concentração iônica fora. Ou seja, CK2 é aproximadamente 55 vezes maior do que CK1. CCl1 é aproximadamente 51 vezes maior do que o CCl2. E aí vai. E aí, com esses valores experimentais, eu posso, por exemplo, calcular. Vou pegar um valor típico aqui, ó, de potássio. E aí eu vou dar um jeito de calcular a quantidade de íons de potássio dentro da célula. E como que eu faço? Eu tinha feito isso aqui por lapiseira primeiro, porque geralmente se eu faço a conta diretamente na caneta, eu acabo errando. Tá vendo? Rasurei aqui, ó. Porque aqui eu fiz com lapiseira, depois passei a limpo. E aí, quando fui continuar com a continha, com canetinha, errei. Aí tive que rasurar aqui. Depois eu vou arrumar isso aqui. Tem que apagar com borracha. Então, a concentração de íons de potássio dentro da célula é igual a 124 vezes 10 elevado a menos 3 mols por litro. Esse número, 124 vezes 10 elevado a menos 3, é a mesma coisa que 124 dividido por 1000. 124 dividido por 1000 vale 0,124. E aí tem uma... Como eu quero calcular a quantidade de íons dentro da célula, eu vou usar essa concentração, que é um tipo de densidade, né? É um outro rótulo para um conceito que a gente chama de densidade, que a gente estuda lá dentro da química, da física, né? Com muita frequência. Então, mol, ele é um múltiplo, né? Ele é um número que significa uma quantidade fixa de unidades. Então, um mol é igual... Um mol é igual... Eu tô vendo se tem ruído... Perdão, eu dei uma pausa agora pra ver se tem ruído no meu áudio. Parece que tem um pouco de ruído, mas não acho que deve estar atrapalhando. Então, no lugar do mol, eu vou colocar o número, a constante de Avogadro. Avogadro. Deixa eu ver como que escreve constante de Avogadro. Avogadro. Então a gente põe a constante de Avogadro, que é aproximadamente 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades. E aí, essa unidade de litro, 1 litro vale 10 elevado a menos 3. Por que eu vou utilizar isso? Porque é mais fácil de fazer. Se eu quero calcular a quantidade de íons de potássio dentro da célula, é mais fácil substituir litro por metro cúbico. E aí, se você não confia, se você quer um jeito fácil de achar quanto que vale a litro, você simplesmente chega aqui, ó. 1 litro. Escreve aqui no YouTube, ó. No YouTube não, no Google. 1 litro aparece aqui o valor. Quanto que vale 1 litro em metros cúbicos? Deixa eu ver aqui se aparece. 0,001, que é a mesma coisa que 10 elevado a menos 3. Ou 1 dividido por 1000. Tá? 1 litro vale igual 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. E aí eu efetuo, né, o produto. Então, no lugar do mol, 6,02 vezes 10 elevado a menos 20, elevado a 23, perdão. No lugar do litro, 10 elevado a menos 3. Daí fica 0,124 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23, dividido por 10 elevado a menos 3. Esse cálculo aqui, você põe na sua calculadora, facinho, você consegue 7,5 vezes 10 elevado a 25 íons de potássio para cada metro cúbico de células. O volume típico de uma célula, como o exemplo daqui de cima, é próximo de 10 elevado a menos 15 metros cúbicos.
Então, quantos íons de potássio tem dentro de uma célula típica dessa? Aplico a regra de 3 simples. Ó, 7,5 vezes 10 elevado a 25 íons de potássio cabem dentro de 1 metro cúbico de uma célula, 1 metro cúbico de células. Uma célula de volume 10 elevado a menos 15 metros cúbicos tem quantos íons de potássio? Efetuo a regra de 3 e descubro que dentro da célula existe um valor típico próximo de 7,5 vezes 10 elevado a 10 íons de potássio. Agora que vem a parte que mais me gastou tempo para entender, o que eu escrevi, o que está escrito no livro. Beleza, guarda essa informação. A partir daqui da página 24, o autor ele faz ele muda de rumo de uma maneira muito sutil, e se você não tiver experiência na leitura, você nem percebe e acaba confundindo. Então, exatamente nesse ponto aqui, ó, por volta desse ponto aqui, existe a possibilidade de você que está lendo o livro, estudando o livro, você acabar se confundindo. Por que do nada ele muda? Porque ele acaba explicando exatamente nesse parágrafo aqui. E aí, eu faço a minha perspectiva desse parágrafo, que é uma perspectiva que eu não tenho certeza, eu preciso confirmar. Infelizmente, porque eu não sou especialista na área. E aí funciona da seguinte maneira. Guarda essa informação. Agora, o que ele quer fazer? Ele pede para retornar na página 21. E aí na página 21, ele encontra o seguinte, ó. Qual é a densidade superficial típica de de cargas de uma célula dessa, por exemplo, a célula muscular de uma rã? Ora, a quantidade de densidade superficial de carga típica é 7,7 vezes 10 elevado a menos 4 coulombs por metro cúbico, né? Se for dentro da célula, esse valor aqui ele é negativo. Beleza? Tá. Agora, vem cá. Então, o que significa isso? Que existe, apesar de ter uma quantidade de íons positivos dentro da célula, também existe uma quantidade de íons negativos dentro dessa célula. E essa quantidade de íons negativos dentro dessa célula certamente é maior do que a quantidade de íons positivos dentro dessa célula, porque a densidade superficial de carga na parte interna da membrana, ela é negativa, né? Se fosse positiva, então haveria mais íons positivos do que íons negativos. E aí vem a parte a parte de cálculo que contradiz esse conceito, essa conclusão conceitual. Porque veja bem, se a densidade superficial de carga na parte interna da membrana vale, deixa eu ver, 7,7 vezes 10 elevado a 10 a menos 4 coulombs por metro cúbico, então qual é a quantidade de carga que está distribuída nessa superfície, né? Que conta que eu faço? Ora, se a densidade superficial de carga é a quantidade de carga distribuída na área dessa superfície, então quantidade de carga é igual a densidade superficial de carga vezes essa área dessa superfície. A área dessa superfície é tipicamente 6 vezes 10 elevado a menos 2 metros quadrados. Efetuo aqui o produto. E aí eu tenho que a carga total distribuída na superfície interna dessa célula é aproximadamente igual a 4,62 vezes 10 elevado a menos 13 coulombs. De uma maneira geral, esse conjunto de cargas que está distribuída em torno dessa superfície são íons negativos que está sobrando um elétron na sua eletrosfera, né? E qual que é a intensidade de carga de cada um desses íons negativos, né? Valor em módulo aqui no caso, né? 1,6 vezes 10 elevado a menos 16 coulombs.
Se ΔN é o número de partículas que somadas resultam na quantidade Q, então ΔN vezes o valor de cada uma dessas o valor de carga de cada uma dessas partículas dá a intensidade da carga distribuída nessa superfície. Aí eu consigo calcular quantas cargas, um valor próximo, né, de quantas cargas, unidades de cargas ou íons estão distribuídas nessa superfície. É um valor de 2,9 vezes 10 elevado a menos 6, elevado a 6, né, a número grande, quase 3 milhões de íons que produzem essa quantidade de carga aqui. Renite. Peraí. Deu ruim. Acho que eu vou espirrar. Voltando. E aí, usando esse valor aqui, que é a quantidade de íons distribuída na superfície, usando esse valor aqui, que é a quantidade de íons de potássio no interior da célula, olha que contraditório. Olha que contraditório. Se eu pegar a quantidade de íons distribuídas na superfície da carga, ou a quantidade de íons distribuídos na superfície da célula, e dividir pela quantidade de íons de potássio, eu vou perceber, se eu fizer efetuar essa divisão, eu vou perceber que é um número maior que zero, né, porque é 3,9 vezes 10 elevado a menos 5 é positivo, só que é muito menor que 1. Então esse valor aqui é um valor muito próximo de zero. O que significa isso? Que a quantidade... O que significa essa razão aqui? Que a quantidade de íons de potássio presentes dentro da célula é muito maior do que a quantidade de cargas negativas dentro da célula que estão distribuídas na superfície. É contraditório. Então quem que está gerando esse potencial negativo Então quem que gera esse potencial negativo de repouso da célula? Bom, veja que os íons presentes na superfície da membrana interna possuem um número muito menor do que os íons de potássio no intracelular. Isso significa que um outro pedaço permanece nas porções mais internas da célula, gerando, em conjunto com os íons da membrana, o potencial V0. Essa é a minha conclusão. Tenho certeza dela? Não tenho certeza dela. É o que eu entendi aqui desse livro. É uma informação que eu preciso confirmar e eu vou dar um jeito de confirmar amanhã. E aí eu vou divulgar, eu vou dar um jeito de divulgar vou dar um jeito de divulgar amanhã na plataforma Moodle. E aí eu faço um pedido, né, que vocês façam o mesmo estudo que eu fiz aqui. Vocês estão fazendo um resumo. E aí eu quero que vocês me repassem qual é o entendimento de vocês acerca desse pedaço. De repente eu estou errado, tá? E aí vocês podem me ajudar. Se é isso mesmo que está acontecendo, que a quantidade de íons que gera a diferença de potencial V0 é menor que a quantidade de íons de potássio positivo dentro dessa célula. E se está acontecendo, significa então que deve ter uma outra quantidade de íons negativos que está gerando esse potencial em conjunto com esse ΔN. Beleza? É isso que eu tinha para hoje, dia 1º de agosto. Então, vocês compareçam aqui no mesmo horário. E a gente vai até, como já dito, né? A gente vai até estudar o equilíbrio de Donald. Ixi, eu acabei pulando muito para frente. Capítulo 21, equilíbrio de Donald. E certamente a gente vai resolver alguns problemas de física aqui. Esse capítulo tem um total de 15 exercícios. E eu andei olhando esses exercícios. São todos eles bem simples de serem resolvidos, tá? E eu vou escolher os mais simples do simples. Esse exercício 7 é uma ótima opção. Ó. Tudo que a gente já viu, ó. Tudo que já viu. Eu quero algo muito mais... eu ainda vou procurar um exercício que tem muito mais...
que é um exercício que é bem confuso no sentido de saber se a gente está estudando, se isso é física ou se isso é biologia, tá? Eu vou ver se eu acho algum exercício desse, mas esses exercícios tipo 7 e o 5 e o 6 são exemplos bons de serem aplicados, tá? E aí, se alguém quiser já resolver alguns esses exercícios, né? O 6, o 7 e o 8, já quiser adiantar, certamente um deles vai estar na lista, já pode mandar ver. Ok. Se alguém tiver alguma manifestação para fazer, pode fazer, mas o que a gente tem para hoje é isso. Então, professor, eu queria dizer que, meu Deus, Ah, nada a ver, velho. Tá. Eu não tô. Olha o meu ritmo, velho. Meu ritmo tá uma bosta, tá um lixo, cara. não, não, o senhor está indo bem, o problema é o conteúdo. Eu lembro de ter estudado isso, é porque como eu fiz curso técnico em eletrônica, a gente estudou isso no primeiro ano do ensino médio, né, que tinha eletricidade básica. Aham. Mas eu lembro que já era um saco naquela época, imagina agora de novo, meu Deus, pelo menos eu É. consigo familiarizar com algumas coisas. Eu curto bastante eletromagnetismo e tô gostando muito dessa interface de. No caso é eletrostática, né? O Mas problema eu. é vincular isso com biologia. É exatamente, por isso que eu tô curtindo muito estudar exatamente esse ponto específico, porque eletromagnetismo é uma área da física que eu gosto muito. E aí ela tá aplicando numa área assim bastante nova pra mim. E aí é algo novo pra mim, apesar de eu dar aula dessa disciplina já faz um tempo. Eu não estudei ela na graduação e depois que você vira trabalhador, né? Você gasta muito mais tempo com burocracia do que com coisas legais que você aprende na faculdade. Pelo menos é o que acontece na minha carreira. Eu não sei se isso vai acontecer na carreira de vocês, né? Não, só até a A parte onde professora for ver. Eu não vou exigir de vocês que vocês façam mais do que eu, tá? Porque aí seria sacanagem minha. O resumo certamente não pode cobrir mais pontos do que as minhas notas de estudo. Tá, já pode. Então, tá bom. Tá. Carol, você já começou a fazer o resumo? Você já pode passar pra mim o que você tá fazendo. Aí você manda pra mim no Discord, porque eu acho que a interação no Discord é muito mais. Eu acho muito melhor interagir no Discord do que pelo Meet. Como expor. Assim, para fazer uma exposição geral, para todo mundo ao mesmo tempo, de uma maneira bem equitativa, a plataforma Meet realmente é melhor, concordo. Mas assim, pra tirar dúvida de uma maneira mais. Pode mandar, eu vou dar uma lida. Mas para tirar uma dúvida para um grupo menor, de uma maneira mais personalizada, que eu possa compartilhar com os outros colegas, pela plataforma, pelo Discord é melhor, né? O eu quero falar um pouco sobre isso, fazer um pedido de desculpa, né? Que eu tô muito tempo prometendo a fazer pelo Meet. E falaram que era muito simples, eu ficava enrolando, e realmente foi muito simples. É só produzir um link lá, abrir no navegador e mandar ver. E aí hoje que eu realmente meu tempo tá muito valioso ultimamente. E hoje que eu tive esse tempo, esse exatamente minuto para poder aprender a usar o Meet. Foi hoje na hora do almoço. Aí o professor Daniel conversou comigo, insistiu para usar o Meet, né? E é isso, beleza? Eu vou encerrar a gravação.